que conhecemos já o reverendo Gessé de uma data já longa no JMC, bom aluno que foi, zeloso, preocupado com a obra do Senhor desde ali. E Gessé, logo que se formou, foi examinado, depois ordenado, não demorou muito, não muito mesmo, segundo ele, 2 dias depois estava num avião indo para o Timor-Leste. E tem realizado um ótimo trabalho ali, juntamente com sua querida esposa, a Ellen, pai da Rebeca. Quantos anos tem, Rebeca? 9 anos, Rebeca, e tem realizado um trabalho no Timor-Leste. Nós temos as nossas sociedades orando especificamente por alguns missionários, a SAF, a UCP, a UPH. E desde então o Diácono Jarbas tem mantido contato, fazendo essa ponte da UPH com o reverendo Gessé. E sabendo que ele estava por aqui no Brasil, a PMT sempre traz os seus missionários de volta, fica em torno de uns 3 meses aqui, e nesse período que ele está, foi feito um convite e aqui está ele para nos trazer a mensagem nesta manhã. O campo é no Timor-Leste e há muitas questões importantes para orarmos a favor do missionário, de sua família e do campo. Nós vamos ouvir mais, porque hoje os homens e as mulheres terão uma aula conjunta, homens, mulheres e os jovens terão uma aula conjunta com o reverendo Gessé, onde saberão mais sobre as necessidades do campo. Podemos desde então dizer que há uma necessidade de orarmos pelos novos missionários, a tradução da Bíblia para as línguas Tetum, Tiri, Mambei, Macazai, e a adaptação da Rebeca em mais um ano no país, língua e contexto, os preparativos para a dublagem de um filme do Evangelho de Lucas, a provisão das necessidades extras que teremos, segundo ele, na Austrália. Tudo isso nós saberemos mais adiante na aula da escola dominical. Então, meus irmãos, desde já passamos a palavra para o Gessé, mas damos aqui um abraço bem afetuoso na Ellen e na Rebeca, que está conosco também. Onde está? A Ellen está lá em cima, né? A Ellen, que Deus abençoe. A Rebeca não está conosco, então tá bom. Dá um abraço nela por nós, tá bem? Reverendo Gessé, por favor, tome aqui o seu posto e traga a nossa. Graça e paz, meus irmãos. É uma satisfação muito grande, eu me sinto muito honrado em poder estar nesta manhã com os irmãos, compartilhar da palavra de Deus e expor um pouco daquilo que o Senhor tem feito no Timor-Leste. Nesta manhã nós vamos buscar esclarecer ou trazer as informações de quem somos nós, e não apenas Ellen e eu, mas quem somos nós, Igreja Presbiteriana, trabalhando em Timor-Leste. E como nós fazemos isso? Como desenvolvemos as atividades do Ministério no Timor-Leste, naquele pequeno país que fica na Ásia, né? Tenho certeza que ninguém pensou África aqui. Ele fica no sudeste da Ásia, uma pequena ilha que divide seu território com a Indonésia, e ali nós trabalhamos, ali nós desenvolvemos as nossas atividades, os nossos relacionamentos e construímos a nossa família também. A Rebeca, ela pede desculpas, não pôde vir, mas a sua presença com a sua avó tem sido muito pouca, e ela implorou hoje: deixe só essa manhã eu ficar com a avó, né? Nós estamos hospedados em Brasília, então não estamos há muito aqui em São Paulo, e nossa família é daqui de São Paulo. Nesse momento vamos nos concentrar, meus irmãos, no estudo, na leitura e exposição da palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler esses 10 primeiros versículos, onde nós encontramos uma história bastante conhecida de todos, a história de Jesus Cristo, Evangelho de Lucas.
Lucas, capítulo 19, nós vamos ler esses 10 primeiros versículos. Antes da leitura do texto, vamos orar mais uma vez, pedir a bênção do nosso Senhor para o entendimento do texto. Senhor, mais uma vez nesta manhã nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Agradecemos a oportunidade de nos reunirmos como igreja, povo eleito e escolhido do Senhor, para adorarmos ao Senhor, engrandecermos ao Teu nome e também ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, os nossos hinos, cânticos, as nossas orações são levadas ao Senhor e neste momento nós queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. Deus, coloca diante dos nossos olhos com clareza a Tua vontade, a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Instrua as nossas vidas, ó Pai, para que sejamos a semelhança de Cristo, para que conheçamos a pessoa de Cristo, para que estejamos, ó Deus, de acordo, vivendo de acordo com a Tua santa palavra. Ó Deus, nós agradecemos porque temos a Tua palavra, agradecemos porque o Senhor se revelou e colocou a Tua palavra nas nossas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos do Teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Amém, Senhor. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler os 10 primeiros versículos, onde encontramos o texto dizendo assim. Eu quero que você leia com atenção, repare como o texto descreve estes dois grandes personagens do texto. Jesus, aquele que age, aquele que está em movimento, realizando a sua obra, a missão que o seu pai lhe deu, e este homem, maioral dos publicanos, chamado Zaqueu. Veja como o texto descreve eles, e assim nós conseguiremos entender esta passagem. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como o reverendo Donizete já disse, eu me formei no JMC em 2006, 10 de fevereiro de 2007 eu fui ordenado pelo presbitério metropolitano, e dia 22, ele disse 2 dias, mas na verdade são 12 dias, Ellen e eu estávamos no avião em direção ao Timor-Leste. E quando nós chegamos naquele pequeno país, ainda jovens, nós nos deparamos com uma realidade totalmente diferente da que estávamos acostumados. Viver em um outro país ou numa outra cultura como a de Timor-Leste é como ser criança, em que você deve reaprender a viver. Você não sabe falar, você não sabe comer o que eles comem, você não sabe se comportar como eles se comportam. E quanto mais você conhece a cultura e o contexto em que você está se inserindo, mais distante você percebe de quanto você está daquelas pessoas. E o sentimento e a sensação de que aquilo que você se dispôs a fazer naquele país está tão distante de acontecer é profundo. Parece que a missão que nós temos em nossas mãos, ela é impossível. Quando nós olhamos para o número de línguas, os desafios linguísticos e culturais, as atitudes e práticas daquele país, daqueles povos, nós ficamos perplexos e dizemos: não vai dar. Nós não vamos conseguir alcançar o coração destes homens, dessas mulheres e crianças com a mensagem das Escrituras a ponto de transformar as suas vidas. Nós não vamos conseguir nos adaptar a esse contexto de vida e comer o que eles comem, beber o que eles bebem, viver como eles vivem e criar a nossa família nesse contexto. E é constante o sentimento de que não vai dar.
E é justamente isso que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto. Aquilo que realmente é impossível para nós, aquilo que realmente não vai acontecer e que com as nossas forças nós não vamos conseguir, é perfeitamente possível para Deus. Para entendermos esses 10 versículos da passagem de Zaqueu, nós precisamos olhar um pouco atrás do que havia acabado de acontecer com Jesus e aqueles que o seguiam. No capítulo 18, versículo 18, nós encontramos um certo homem de posição que veio ao Senhor Jesus e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus então respondeu a ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Versículo 20 diz: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Veja só o contexto, meus irmãos. O Senhor Jesus estava caminhando. Na verdade, ele já marchava em direção a Jerusalém. E sabendo o seu destino final, a cruz, veio este homem, chamado de jovem rico, um certo homem de posição, que se aproximou do Senhor Jesus e disse: bom mestre. Quem era esse homem? Ele era rico, ele era poderoso, ele era de prestígio dentro daquele contexto, e ele pressionou a Jesus: o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse: conheces os mandamentos. A esses eu cumpro todos, ele disse. Eu satisfaço a lei. E o Senhor Jesus disse: falta nenhuma coisa. Vende tudo que tens, entrega os seus tesouros, as suas riquezas, aquilo que está sentado no trono do seu coração. Deixe isso para trás e segue-me. Interessante, meus irmãos, esse convite do Senhor Jesus, segue-me, é um dos que ele mais faz, é que ele mais repete em todo o Novo Testamento. Segue-me, segue-me, abandone o que tens, desde um pescador a um maioral, um rico de prestígio naquela sociedade. O Senhor Jesus diz: segue-me. Mas ele não conseguiu, porque era riquíssimo. E ao não conseguir seguir ao Senhor Jesus porque era riquíssimo, o que aconteceu com ele? Ele ficou muito triste. Agora pense naqueles que estavam ao redor de Jesus, que se assentavam aos seus pés e ouviam os seus ensinamentos. Eles, observando aquilo, imediatamente perceberam e perguntaram, a partir do versículo 24. Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus, no reino de Deus, os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está ensinando àqueles que caminhavam com Ele. Aquilo que para vocês é impossível, são perfeitamente possíveis para Deus. Vejam este homem rico, de prestígio e posição, com servos e poder. É impossível, não vai dar. Ele não vai largar as suas riquezas, ele não vai conseguir seguir e entrar no reino de Deus. Então eles pensaram: não vai dar, é impossível. Não, ninguém vai ser salvo. E o Senhor Jesus, então, na sua maneira didática, exemplificando aquilo que ensinava em palavras, nas suas ações, ele desvia o seu caminho de Jerusalém justamente para passar em Jericó. Entrando na cidade de Jericó, ele atravessava aquela vila. Jericó era uma cidade de prestígio. Jericó era o centro, a capital, onde se coletavam os impostos, onde concentravam-se as lideranças do Império Romano, os soldados, e também o centro econômico. E naquela cidade havia um homem chamado Zaqueu. Como é descrito a este homem chamado Zaqueu? Maioral dos publicanos e rico. Veja só, na mente daqueles que estavam seguindo ao Senhor Jesus, os seus discípulos e essa multidão que está sempre ao redor de Cristo, eles haviam acabado de testemunhar
que um homem rico não vai entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. É impossível para os homens que um homem rico entre no reino de Deus. E o Senhor Jesus disse: eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar como eu faço o que é impossível para vocês. Eu vou desviar do meu caminho e entrar em Jericó. E ali eu vou em busca de um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Zaqueu, naquele contexto, procurava ver Jesus. Talvez porque ele havia ouvido falar o que Jesus estava fazendo. Antes de entrar na cidade de Jericó, ele havia acabado de curar um cego. Então ele correu e subiu em uma árvore para ver Jesus. Imagine que ele antecipou: Jesus está caminhando nessa direção, há uma multidão que o cerca, ele vai passar debaixo daquela árvore, então eu vou subir naquela árvore. Quando Jesus chegou debaixo daquela árvore, ele olhou para cima e imediatamente encarou olho no olho a Zaqueu e disse: Zaqueu. Quem disse a Jesus o nome de Zaqueu? E mais do que isso, no versículo 5, repare a sequência de imperativos que o Senhor Jesus estabelece no seu primeiro contato com este homem chamado Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele não diz: é importante, se for possível, se caso você tenha tempo. A ênfase é muito clara em que o Senhor Jesus está trazendo a ideia de que eu vim para me encontrar com você. Desce daí, porque é necessário, é imperativo que eu me assente com você hoje. O Senhor Jesus sabia quem, ele sabia quando e ele sabia onde aquele a quem ele escolheu, aquele a quem ele veio buscar e salvar estava. E a este ele chamou e disse: desce, pois me convém ficar hoje com você. Zaqueu então desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. É importante, meus irmãos, nós observarmos cada palavra. Cada palavra traz um contraste intencional do texto com aquilo que a mensagem está nos trazendo. No momento em que Zaqueu é intimado pelo Senhor Jesus a estar na sua presença, automaticamente o texto aponta para a alegria, contrastando justamente com a tristeza, profunda tristeza que aquele homem rico sentiu ao não conseguir largar as suas riquezas. Todos os que viram aquilo murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Interessante, né? A atitude da multidão, ela é quase que um personagem sempre presente nos evangelhos e ativo em certos momentos com relação às práticas e atitudes do Senhor Jesus. Mas ele segue o versículo 8 dizendo: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor. Esta palavra é importante. Quando Zaqueu chama a Jesus Cristo de Senhor, Zaqueu está estabelecendo aquilo que havia acontecido no seu coração. E a primeira coisa que havia acontecido no seu coração é a entrega do seu prestígio e poder. Até então, Zaqueu era o maioral dos publicanos. Quem são os publicanos? Os publicanos são os cobradores de impostos, considerados os traidores do povo judeu. Eles serviam, eles trabalhavam ao Império Romano, coletando e explorando imposto do povo judeu. A sua autoridade e o seu respaldo estava nas costas dos soldados que o apoiavam nas suas atitudes. Zaqueu, ele como publicano, era rejeitado pelo seu povo. Ele era rejeitado pela sua família, considerado impuro e não podendo participar dos atos religiosos. Ele não tinha prestígio no meio do seu povo, mas ele tinha poder e autoridade consolidado pelo Império Romano. Naquela cidade, Zaqueu era a autoridade. E quando ele diz Senhor, Zaqueu está dizendo: já não mais eu sou o Senhor aqui, mas Cristo é o Senhor da minha vida. Ao Senhor eu entrego o poder e a majestade. Ao Senhor eu me coloco diante dos teus pés para reconhecer que o Senhor é Deus. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É interessante também a atitude de Zaqueu com relação às suas riquezas. Não apenas o seu poder ele estava abrindo mão, mas da riqueza que ele possuía, ele também estava entregando tudo.
Em Êxodo nós encontramos a prática estabelecida de que quando você roubava alguém, você deveria devolver aquele tanto mais um quarto. Em Levíticos nós encontramos essa prática que Zaqueu estabelecendo que quando você prejudica alguém com dolo, você deve restituir 4 vezes mais. O Zaqueu aqui, ele está indo para o tudo ou nada. Ele está dizendo, isso tudo que eu tenho, eu sou muito rico, já não tem valor mais para a minha vida. Porque a minha alegria, o meu Senhor, está em Jesus Cristo. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. É interessante Jesus dizer que Zaqueu é filho de Abraão. Ora, Zaqueu é naturalmente um judeu, ele é da descendência, ele pertence aos descendentes, à geração de Abraão. Mas quando Jesus está dizendo, este é filho de Abraão, ele está dizendo, vejam, este agora entra no reino de Deus, ele pertence ao povo da aliança, ele está entre os eleitos e salvos pelo Filho do Homem. Hoje houve salvação nesta casa. Essa palavra salvação, nós temos que ter muita atenção quando estamos traduzindo. Ela por diversas vezes altera o seu sentido. Ela tem de fato o sentido de salvar do pecado e resgatar, e também pode ter outro sentido no aspecto de justificar, ou no aspecto de purificar alguém. E Jesus está dizendo especificamente com relação àqueles que estão quebrados, aqueles que estão destruídos, corrompidos, apodrecidos, é o sentido da palavra perdido aqui. Então Jesus está dizendo, hoje, aqui nesta casa, na cidade de Jericó, o maioral dos publicanos e rico encontrou-se com Cristo. E hoje houve a salvação, a transformação. O seu coração já não mais domina a sua vida, mas agora ele passa a ser servo e filho de Deus. Nesse pequeno texto, até então 9 versículos, nós encontramos o Senhor Jesus ensinando aqueles que estavam o seguindo ao seu redor, assentando aos seus pés, de que aquilo que era impossível até então para eles, é perfeitamente possível para Deus. Eles viram um homem rico se aproximar de Cristo e dizer, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o problema está justamente aí, o que eu devo fazer? E o Senhor Jesus mostra que é impossível para nós fazermos algo para nos achegarmos a Cristo. É impossível para nós abandonarmos os ídolos dos nossos corações, aquilo que está assentado em nós, abandonarmos a nossa natureza pecaminosa que controla a nossa vida e direciona as nossas atitudes e práticas. É impossível para nós completarmos ou cumprirmos a missão que pertence a Deus. Mas o que é impossível para nós é perfeitamente possível para Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa palavra Filho do Homem é um termo-chave em todo o Novo Testamento, em toda a Escritura, em toda a teologia que nós temos. Nós, na tradução para o Tétron Dili, levamos mais de 13 anos para chegarmos a uma conclusão, a um consenso com relação ao sentido dessa expressão, Filho do Homem. E Jesus traz claro aqui o sentido do objetivo da vinda deste Filho do Homem, buscar e salvar o perdido. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos que há uma ênfase muito clara na pessoa do Filho do Homem e na sua missão de buscar e salvar o perdido. Se você olhar o capítulo 15, por exemplo, nós encontramos 3 parábolas sequenciais em que mostra o Senhor Jesus ensina na busca pela ovelha perdida, pela dracma perdida e pelo filho perdido. Este Filho do Homem, em todo o Evangelho, é descrito como aquele que veio, o próprio Deus, Emanuel, habitando entre nós para buscar e salvar o perdido. E quando nós olhamos o texto como um todo, nós vemos a atitude, a ação, o movimento do Senhor Deus, o próprio Deus, buscando e salvando o perdido.
A sua ação nesse texto não é nada diferente daquilo que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão comeu daquela fruta proibida e o Senhor Deus veio ao jardim e disse: aonde estás? Não é nada diferente daquilo que encontramos em toda a história da redenção, em que o Senhor Deus age proativo para restaurar e reconciliar a sua criação e os seus filhos. E a nós, Ele nos dá o privilégio de participarmos da sua missão. Quando nós chegamos ao Timor-Leste, em janeiro, retornamos lá. Semana retrasada, mais uma vez, entraram na nossa casa, roubaram as portas e todo aquele estresse natural. E a sequência de dificuldades e desafios que diariamente falam na nossa cabeça: não vai dar, é impossível. O que eu estou fazendo aqui? O texto de hoje nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina que aquilo que não vai dar, aquilo que é impossível para nós, pertence a Deus. A salvação pertence a Deus. A missão pertence a Deus. E aquilo que Ele faz, ao seu tempo, segundo a sua vontade, está a critério dEle. Nós seguimos fiéis e obedientes ao nosso Mestre, que nos ensinou que o que é impossível para nós é perfeitamente possível para Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, obrigado por Tua palavra que nos anima. Obrigado por Tua palavra que alimenta os nossos corações e fortalece as nossas almas. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor realiza a Tua obra ao seu tempo, segundo a Sua boa vontade. E a nós o Senhor derrama a Tua graça e nos dá não apenas a salvação, mas o privilégio de sermos chamados servos Teus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos chama para servir ao Senhor, aonde o Senhor nos colocar, segundo a Tua boa vontade. Dá-nos força e coragem, ó Deus, para confiarmos na Tua palavra. Dá-nos força e coragem, ó Deus, para ouvirmos e obedecermos aquilo que o Senhor nos mandar fazer. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.